Bom, boa tarde a todos, voltando aqui. Bom, depois dessas apresentações bem interessantes, agora a gente parte para as discussões. Infelizmente, o Pedro ele não pôde participar aqui, fazer a palestra e participar. Ele teve um problema, e a Fernanda também ela teve que sair. Ela fez a apresentação primeiro exatamente porque ela tinha um compromisso, talvez não pudesse participar das discussões. Bom, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui para vocês basicamente vocês três levantaram questões sobre a Amazônia. E eu queria saber de vocês o seguinte: se a gente pudesse estabelecer uma política para melhorar as condições de vida dessas pessoas que moram nesse local, qual seria, na visão de vocês, uma política mais adequada, olhando o aspecto da transição energética e uma política energética para esse fim? Qual seria, na visão de vocês, a, aquela política que poderia, de alguma maneira, transformar a vida dessas pessoas e trazer melhor acesso a essas pessoas à energia? Né? Vocês deram alguns exemplos aqui, mas eu gostaria de saber assim, se vocês veem que, além do que vocês colocaram, existem outras coisas, ou se vocês veem que esse, de fato, é o caminho a seguir, se há outros caminhos também, além desses caminhos que vocês colocaram. E aí eu posso começar com você, Tá bom. Juliano. Claro. Não, acho que o que mais me salta aos olhos, eu já tenho pensado sobre esse problema já há algum tempo, talvez seja uma mudança de perspectiva, né? Hoje em dia a gente tem pensado muito numa infraestrutura na Amazônia e não necessariamente uma infraestrutura para a Amazônia, né? Eu acho que essa diferença ela é importante porque tanto do ponto de vista de energia, né, você tem grandes projetos de geração de energia na Amazônia que, na verdade, estão a serviço do restante do país. Você tem grandes corredores logísticos na Amazônia que, na verdade, estão a serviço do restante do país. Então, acho que essa é uma pergunta importante, mas ela requer, eu acho, uma mudança de perspectiva, né? Nessa direção, eu acho que o mais óbvio talvez seja isso que a gente tenha tratado aqui, né, dessas pessoas, 3 milhões de habitantes que estão conectados, estão no sistema isolado, acho que é um elemento, com 1 milhão de pessoas sem acesso à energia. No que não falta é evidência para mostrar que energia elétrica é desenvolvimento humano, a energia elétrica propicia ganho de produtividade, então é absolutamente essencial como, né, uma condição necessária para o desenvolvimento econômico. Acho que para esse 1 milhão de pessoas, eu acho que é uma questão urgente. Agora, a Amazônia, se pegar, por exemplo, o recorte da Amazônia Legal, a gente está falando de 28 milhões de pessoas, onde 72, 75% das pessoas estão em aglomerados urbanos, né, em cidades, né, em grandes centros, mas também em cidades médias e cidades estruturadas. Então, é pensar uma infraestrutura, né, né, quando a gente pensa nas pessoas da Amazônia, com esse recorte de 28 milhões de pessoas, a gente vai estar mais próximo das cidades. E aí você está lidando com, principalmente, a qualidade do acesso em centros urbanos, em comunidades na periferia. Então, acho que uma série de questões que foram tratadas aqui, eu acho que se conectam ali também, né? Acho que pensar a Amazônia, para mim, né, voltando isso, teria esses dois elementos, né? Um elemento de fato, pensar numa infraestrutura para a Amazônia, para as pessoas que ali vivem, e talvez esses dois recortes, né? Existe um recorte mais emergencial, dessas pessoas que estão desconectadas totalmente da rede elétrica, que as pessoas que estão nos sistemas isolados, que geram toda sorte de custos sociais, inclusive, associados ao comércio de diesel, que é muito complicado, e por outro lado, as pessoas que estão nas cidades, né, que se defrontam com esse caminho. Certo. Frederico? Eu acho que, longe de mim, né, sugerir políticas públicas, quem dera, né, assim, mas no meu ver de geólogo, né, eu acho que o que é mais importante é não negar a diversidade e o potencial energético que a gente tem na Amazônia, que essas políticas, né, motivem isso, feitas de forma responsável, né? Eu acho que a gente, como foi comentado, acho que ao longo de toda a sessão, o potencial é inegável, e a complementariedade dessas soluções, eu acho que é o brilhantismo da coisa. Então, como venha a política pública, eu acho que a reformulação, a Mariana já colocou, dos modelos de leilões dos sistemas isolados, eu acho que tem várias alternativas que estão em estudo, que devem ser olhadas. Eu acho que a diversidade vai ser a chave. Não, a Fernanda colocou também muito bem, não tem uma solução única que atenda a todos. A gente falando isso numa escala global, né, quando eu mostrei o mapa do desenvolvimento per capita,
mas também em termos de energia localmente na Amazônia, eu acho que a gente vai se deparar com a mesma situação. E em cenários em escalas diferentes, né? Os grandes centros urbanos, né? Manaus, Belém, as capitais e adjacências, porém esses sistemas isolados com a complementariedade. Você mesmo que as coisas, acho que o problema de polarizar essas discussões é que ela atrapalha soluções complementares, né? Então, você ter os painéis fotovoltaicos sobre todas as casas e você ter alguma forma despachável, menos poluente, acoplada a isso, trazendo segurança energética e estabilidade para essas pessoas é a verdadeira chave. E aí a mágica é como fazer uma política pública e um posicionamento também do próprio governo, como lidar com isso, de talvez alguma forma um certo protagonismo né, nessa transformação necessária para a Amazônia. Certo. Eduardo? Queria seguir também com a frase que eu introduzi a minha fala, seguindo um pouco do que o Juliano falou, de não ser na Amazônia, quer dizer, seria mas para a Amazônia e no caso, pelas pessoas da Amazônia. A gente, na Revolução Solar, teve há 2 semanas atrás, no 2º Encontro Nacional da Rede Energia e Comunidades, em Belém, com mais de 300 lideranças indígenas, quilombolas, extrativistas, 6 ministérios do governo federal, mais de 20 organizações da sociedade civil que trabalham com a questão de energia na Amazônia. E essa é a principal coisa, o principal aprendizado. A gente olhar o que já está acontecendo e dando certo, tanto do ponto de vista de política pública, sociedade civil, setor privado lá também. Uma das frases que ficou na minha cabeça desse encontro é que na Amazônia tem gente, eles falando. Tem pessoas lá, tem lideranças, acho que a gente tem que ouvir. Por exemplo, tem essa rede, energia e comunidade, com centenas de lideranças, de pessoas que estão na Amazônia, vivendo lá, e trazendo os problemas tanto dos que estão sem acesso, quanto aqueles que tiveram acesso à energia elétrica, mas numa péssima qualidade, e com um volume muito pequeno também. Então, a gente tem termos técnicos, por exemplo, de política pública de energia na Amazônia, por exemplo, que são os SIGFIs, são sistemas individuais de geração de energia solar com armazenamento. Às vezes eles fazem, a maioria dos SIGFIs lá são SIGFIs 40, 45, ou seja, 45 kWh mês para uma família. Imagina, aqui ninguém tem esse consumo, todo mundo tem mais, com certeza. E aí são, às vezes, tensões muito baixas que não permitem equipamentos, alguns serem conectados. Então, olhar para essa questão da qualidade, da dignidade do acesso, tem surgido um novo modelo que são os MIGDIs, são micro e mini redes, com geração própria, armazenamento. A Mariana falou muito isso de sistemas de gestão digital também. Conectividade é fundamental. Para que a gente tenha esse protagonismo local, a educação e a formação profissional, a mão de obra local, é fundamental também para eles instalarem, cuidarem, manterem. São eles que mantêm a floresta de pé, certo? Sim. Há centenas de anos. Por que não podem ser eles a desenhar as soluções para eles mesmos, implantarem e cuidarem disso aí? Então, quer dizer, a gente está na expectativa do lançamento do novo programa aí do Ministério. A gente teve um programa de muito êxito, que foi o Luz para Todos, que levou acesso à eletricidade para mais de 16 milhões de pessoas lá. Nos últimos anos, tinham mais luz para a Amazônia, MLA. Programas que, de certa forma, não dialogam de uma maneira efetiva, que os critérios não estão muito claros se você vai estender rede de distribuição, através do que era conhecido como tradicional do Luz para Todos, ou instalar esses sistemas individuais e de micro-redes. Quer dizer, estamos na expectativa desse lançamento aí, mas acho que o ponto fundamental é que esse sistema tem que ser implantado por eles e para eles. Tá? Perfeito. Eu queria fazer uma questão em relação a esses aspectos. Vocês colocaram que tem soluções distintas e tem, na verdade, na Amazônia, comunidades de diferentes tamanhos, de distâncias que são completamente, às vezes são mais próximas do centro de consumo, outras estão completamente distantes de local onde você consegue se conectar à rede elétrica, mesmo que seja uma rede elétrica de distribuição. Mas há algumas soluções que hoje, por exemplo, já foram bastante exploradas, por exemplo, leilão de eficiência energética, o
o Juliano já estudou isso, né? A gente fala de leilões, a EPE está revendo essa questão dos leilões, de ter leilões que insiram as fontes renováveis e tragam, por exemplo, a possibilidade do gás. E aí tem a questão também da energia solar, que poderia também ser uma das fontes de energia dentre essas alternativas de leilões ou de fontes renováveis dentro da Amazônia. Como vocês veem essa questão do leilão sendo um instrumento legal para que essas soluções possam ser, de fato, chegar às pessoas que estão na Amazônia e a gente ter uma melhor efetividade assim, dessas políticas? Quem? Bom, eu vou começar numa fala rápida, assim, que eu acho que o leilão ele impulsiona o investimento, né? Então, ele dá uma certa segurança para o investimento que está sendo feito, que vai ter um impacto positivo social, né? Esses projetos que a gente está falando, de projetos de porte um pouco maior, são projetos de, às vezes, variando de 1 a 6 bilhões de reais de CAPEX, de implementação, né? Os modais que vão ser feitos para atender esses sistemas isolados, obviamente, vão ser menores, mais pulverizados. Então, eu acho que o leilão ele ajuda a dar um fomento, né, a motivar e atrair esses investimentos de escala maior, obviamente, né, a questão mais das micro-redes, uma coisa já um pouco mais concentrada de múltiplas micro-redes, essa atratividade. Tá. Qual a sua visão sobre isso? Não, quer dizer, você mencionou, eu vou deixar a pergunta direto para o Juliano, que já estudou leilão, né, Juliano? Não, mas alguns pedaços. Só complementar, que a gente, né, tenha isso sempre é inevitável também enxergar uma migração do mercado de energia para um mercado cada vez mais livre, né? Então, a partir do momento que isso também matura no país, essa foto de hoje que eu estou compartilhando, ela também tende a evoluir por outros caminhos, né? Pois é, a gente está nesse momento de transformação estrutural do setor energético, elétrico brasileiro, né? A gente tem esse processo nos próximos anos aí de abertura gradual do mercado livre. A gente tem 20 concessionárias de distribuição de energia elétrica tendo seus contratos vencidos até 2030. A gente tem aí a tecnologia fotovoltaica de armazenamento de bateria com uma redução de custo brutal ano após ano. A gente tem novos arranjos, novos modelos de relação internacional do Brasil na América Latina também. Então, quer dizer, acho que a complementaridade, a diversidade das soluções como instrumentos de contratação de fontes, a diversidade também e a complementaridade dos saberes que já existem na Amazônia e de arranjos institucionais também para essa transição vai ser fundamental. Eu acredito muito também no papel da sociedade civil, das distribuidoras, atuando numa escala que a Revolução Solar atua, numa escala menor. Não atuamos na escala de leilões, a gente tem um setor privado muito forte atuando, mas acho que essa complementaridade vai fazer a gente avançar bem. Mas você não acha que esse modelo da Revolução Solar poderia ter um boom se tivesse algum instrumento desse tipo, em que você pudesse, por exemplo, várias empresas que tivessem, além das questões do investimento e tal, tivesse isso atrelado à educação, um modelo Revolução Solar, mas de alguma maneira pudesse chamar pessoas, empresas interessadas a participar e fazerem aqueles projetos na região? Você acha que isso não poderia ser uma coisa que poderia ser viável? Como você vê essa questão? Acha que tem algum problema em relação a algo do tipo nesse modelo? Ou vocês, por exemplo, veem a questão, no caso da geração distribuída solar, no caso, ser uma coisa menor para, de repente, aquelas regiões de fato, mais isoladas? Ou não, isso independe? Não, eu acho que na Amazônia, a geração distribuída aqui, no conceito original da palavra, ela é fundamental, especialmente em lugares em que você não tem muita densidade populacional e aí é mais caro, tem muito mais impacto ambiental você estender rede de distribuição. Acho que essa é a principal função da geração distribuída com armazenamento. Mas ela também tem, enfim,
outras aplicações, por exemplo, para quem recebeu ali a eletricidade, está tendo que pagar pela primeira vez uma conta de luz, ainda tem que ser estudados esses modelos de inserção da geração distribuída nessas outras vertentes de solução, mas com certeza o setor privado, esses instrumentos que o setor elétrico brasileiro é referência, vão ter algum papel, mas não se sabe ainda, está em desenho, né? Essas soluções, então, setor privado, academia e o governo e a sociedade civil, acho que tem que dialogar muito para evoluir nesse desenho. Tá. Eu queria complementar um pouco sobre leilões. Eu acho que, como foi dito, né, acho que leilões têm, em geral, uma série de atributos que tornam esse problema, né, tornam ele um mecanismo interessante, né, de contratação e de impulsionamento desses projetos. Seja pela competição, seja pela previsibilidade, né, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o desenho desses leilões. E uma coisa que sempre me preocupa principalmente, né, para regiões sensíveis e questões mais sensíveis, como levar energia para a Amazônia, o impacto ambiental, se a gente vai criar no mecanismo, ao longo do ciclo do projeto, uma governança que vai nos permitir identificar de maneira bem preliminar e mapear os riscos sociais e os riscos ambientais. E eu acho que isso é absolutamente crucial para a seleção das empresas que estarão dispostas a participar do leilão. Você pega, por exemplo, uma empresa como a Eneva, que tem um padrão de governança alto, tem um conjunto de investidores que se preocupam com a sua reputação, não vai entrar em qualquer leilão, né? E os leilões têm que estabelecer, de fato, esse mapeamento de risco, de tal modo que de fato, você crie previsibilidade, né, crie conforto para os melhores operadores entrarem da maneira mais competitiva naquele leilão. Para situações como a Amazônia, que a presença do Estado ela é muito limitada, você tem uma série de questões de capacidade do Estado, de governança, muitas vezes o mecanismo de leilão pode gerar o que está muito bem documentado na literatura, que é o efeito da maldição do vencedor, né? Você acaba selecionando um operador que não é o melhor operador, né? Aquele cara que vai estar com um custo mais baixo, ou que ele olha para aqueles requerimentos, vai tentar arbitrar o Estado. A gente já teve alguns exemplos aqui, até no setor elétrico, de grandes problemas no desenho de leilões que geraram distorções muito grandes, né? Então, acho que, para mim, eu gosto do mecanismo de leilão, eu acho que ele tem esses atributos, mas ele requer um cuidado e acho que criar regras que sejam capazes de, principalmente nesse caso que a gente está analisando, mapear o impacto ambiental e social com antecedência, ter muita clareza e previsibilidade para garantir com que os bons operadores, né, participem do leilão, acho que isso é absolutamente fundamental. Legal. Eduardo, você falou da questão da abertura do mercado e você basicamente trabalha com GD solar. E com a abertura do mercado, né, e o que foi estabelecido pela Lei 14.300, você tem o sistema de compensação de energia ele continua valendo até 2028, pelo menos. E aí, como é que você vê essa condição? Porque, por exemplo, por um lado, com a abertura do mercado, você tem maior competitividade, né, nesse mercado, você pode comprar energia mais barata. E no caso, por exemplo, dos consumidores que hoje já atuam nesse mercado, e tem alguns players de médio porte, eles, de alguma maneira, eles alugam parte de sistemas que são maiores, né? De alguma maneira, que é a geração compartilhada. É o business, praticamente, da Revolução Solar. Vocês trabalham com essa questão do aluguel de uma planta solar, que ela vai ser compartilhada e essa energia, o excedente de energia, se vai distribuir para esses consumidores. Nesse modelo atual, isso, ok, mas com a abertura do mercado, talvez os consumidores consigam comprar energia mais barata no Mercado Livre. Como você vê essa situação com a abertura do mercado de um business, por exemplo, que vocês trabalham, não um business, vocês são uma organização não governamental, mas como você vê essa questão, quem trabalha com esse business e vocês também que trabalham de alguma maneira com esse modelo, né, e qual o impacto que isso pode ter, se vocês veem isso também com impacto positivo, porque talvez vocês possam comprar energia, construir essas usinas e vender essa energia ao invés de alugar, mas como você vê essa questão da abertura do mercado nesse sentido e como que isso pode, de alguma maneira, baratear essa energia para as pessoas que são de baixa renda, que é o nicho que você atua?
quem a gente está vendo migrar hoje para o Mercado Livre não são essas pessoas, né? Então, fundamental essa reflexão que você está trazendo. Acho que ainda não existem respostas prontas. A gente viu aqui que o próprio Ministério está estudando. Acho que a academia tem um papel muito importante nesse ano, no ano que vem, até 2025. Quer dizer, sempre tem, mas especialmente agora, porque não existe uma resposta pronta ainda para a sua pergunta. A gente está vendo uma série de transformações estruturais. Existem algumas possibilidades que o mundo tem apontado para a gente de modelos com justiça social incorporando essas inovações. Por exemplo, na Europa, a gente tem o desenvolvimento das comunidades energéticas. Você tem nos Estados Unidos e na Ásia o desenvolvimento do mercado peer-to-peer, né, em que uma casa pode ter seus painéis solares e vender para o seu vizinho a energia. E aí tecnologias que o pessoal aqui da PUC estuda muito bem. Eu fiz um semestre aqui na PUC. Eu fiz economia, depois me formei na UFRJ, mas aqui eu aprendi muito sobre inovação e tecnologias digitais também. Tem uma nova aí, por exemplo, por trás das moedas digitais, que é o tal do blockchain, tecnologias de registro distribuído, que permitem a gente organizar de forma mais eficiente também esses ambientes de mercado pulverizado de energia, através de plataformas digitais. Ou seja, o papel das micro-redes também, a gente está com uma proposta a ser desenvolvida ainda de pesquisa e desenvolvimento, de agregar, por exemplo, as cargas de uma favela em uma micro-rede híbrida, que tem a sua própria geração de energia, armazenamento, faça o seu sistema de faturamento interno ali, com missionalidade local e com poder de coerção local, e tenha uma conexão, um medidor de conexão com a distribuidora ou com o Mercado Livre, agregando essas cargas e fazendo a transição para o Mercado Livre, por exemplo. Mas tem algumas coisas, não tem resposta pronta. Eu acho que um outro ponto fundamental é a gente pensar a energia e a geração distribuída acoplada à eficiência energética, como serviços energéticos, e não só a geração distribuída, a implantação dela, mas a participação das famílias, das comunidades, mas sempre com essa perspectiva de justiça social, de como é que a gente pode melhorar a qualidade do serviço para quem tem um acesso a uma qualidade desproporcional em relação às outras áreas da cidade, e também melhorar a acessibilidade de preço, né, para quem paga também fatias desproporcionais do seu orçamento familiar com energia e inibe elas de alcançarem seus potenciais estruturalmente. Então, quer dizer, é uma série de discussões que a sociedade civil, de novo, setor privado e academia e governo vão ter que fazer esse ano e nos próximos anos para definir o que a gente quer. Hoje a gente não tem ainda essa clareza da direção que a gente vai seguir no Brasil. Sim. Até tem um aspecto também de que as discussões elas permeiam muito os consumidores que, de alguma maneira, poderiam ter alguma renda, né? Quer dizer, para poder migrar, ou seja, os interesses, provavelmente, dos comercializadores vão estar, o comercializador varejista, né, quando a gente abre o mercado, vão estar direcionados àqueles consumidores, talvez, que tenham maior renda, e aí você vai ter que criar um ente, né, que é o comercializador regulado, que vai ficar a cargo desses consumidores, né? Então, assim, quer dizer, eles vão ficar fora da participação desse novo construto aí de mercado. Então, assim, essa é uma questão que a gente também tem que, de alguma forma, estar olhando e verificar se de fato a gente está, de novo, fazendo não levando em consideração a questão da justiça energética para esse caso, né? E aí, um pouco nessa linha, Juliano, do ponto de vista econômico, como você percebe, por exemplo, que você falou, por exemplo, de questões de transporte, né? Como, de alguma maneira, a questão do transporte, isso pode, com a abertura do mercado, né, se beneficiar e trazer uma melhora da economia em relação e também para a transição energética, aos aspectos relacionados à transição energética também. Se você vê que há uma diferença, assim, por exemplo, se eu abrisse o mercado ou não, a questão do transporte, será que ele pode acelerar com a questão da abertura do mercado? O que eu assim, acho que tem vários elementos que foram colocados aqui. Você para pensar nesse problema. As possibilidades de inovação em tudo isso que a gente está falando aqui são absolutamente extraordinárias. Mas o que a gente tem hoje? Pega, por exemplo, perda não técnica, que é a essência desse problema.
ela é repassada em grande parte para a conta, parte fica ali com a distribuidora, e de fato não tem ninguém que esteja assim, pressionando para resolver esse problema, né? Então acho que tem um espaço para a política pública de tentar pensar assim, o que a gente consegue fazer, por exemplo, no desenho das tarifas, né, na maneira como está lidando esse problema, para que essas soluções para essas comunidades possam, né, para que você crie oportunidades para alguém resolver esse problema, porque hoje em dia você vai precisar de uma mobilização enorme, porque o problema está mais ou menos equacionado ao nível individual das pessoas ou para os grupos nas diferentes comunidades, porque parte da conta é repassado para todos nós, né? Então, acho que o papel da política pública, seja aqui, seja na parte do transporte, que quando a gente, por exemplo, traça um BRT, mas não pensa no sistema de transporte como um todo, e coloca vários ônibus concorrendo com o BRT, atrapalhando a rentabilidade dos dois lados, essa falta né, de visão do sistema, de planejamento, de pensar nos incentivos que você está criando, isso acaba, né, dificultando o negócio, acaba dificultando a inovação. E eu acho que para esse caso de energia, dado o momento que a gente está vivendo, com todas essas possibilidades, né, de realmente a escala diminuiu brutalmente, né? Você conseguir levar uma casa numa comunidade carente, ser capaz de produzir energia é um negócio absolutamente extraordinário, né? E a gente está muito longe de ter um ambiente propício para que isso possa, né, florescer. E aí, como resultado, você tem muito recurso, né, produtivo que está ocioso, né? Então, para mim, isso acaba gerando, na perspectiva econômica, é um recurso que está ocioso, é uma fonte de crescimento econômico que está meio que estancada por falta de uma capacidade institucional de gerar esse... A própria sobrecontratação, né? O próprio mercado está sobrecontratado, quer dizer, você tem, por exemplo, hoje a geração distribuída, que realmente ela é super importante, mas vem crescendo, talvez até numa medida, especialmente com acesso da classe média, né? E classe média alta, que é o principal acesso, tem crescido num volume muito grande, às vezes de uma forma descontrolada, sem ter, de fato, demanda, porque a gente teve problemas econômicos bastante grandes nos últimos anos e, de alguma maneira, isso não está sendo equacionado. Eu acho que pode ser que você tenha uma bolha lá na frente e ela vai estourar em algum momento. E é interessante porque a gente percebe aqui que grande parte das pessoas que falam e tal, elas colocam a questão de que, olha, a condição é de crescimento, ou seja, vai estar sempre crescendo, vai ter sempre demanda. A questão é, ok, a gente tem que atender a demanda das pessoas mais pobres, e que aí eu acho que peca, talvez essa energia que está sobrando, ela não está chegando em determinadas comunidades, mas do ponto de vista do instrumento, né, que está definido, hoje ele acaba sendo... ele está mal feito, tem que ser repensado, né? Haja vista também que a gente tem um modelo, por exemplo, do setor elétrico, que é de 2004, estamos 20 anos com o mesmo modelo, e aí então temos que discutir isso melhor, acho que vai muito de encontro com o que você está falando, né? Acho que precisa de melhorar essa questão. E como que vocês, da Eneva, veem essa questão da abertura do mercado, assim, especialmente o mercado varejista? Né? Vocês são grandes geradores, né? Então, vocês têm alguma linha de desenvolvimento nesse sentido, né? De atender as pessoas que vão estar no mercado mais varejista, ou vocês devem continuar no mercado mais atacadista? Não, acho que a gente, no ano passado, a gente fez a aquisição da Focus Energia, que é uma grande comercializadora de energia no mercado livre brasileiro, né? E justamente o projeto Futura veio com eles, estava no seu início de construção quando a gente adquiriu terminamos o projeto esse ano, mas com isso veio um skill, né, de diluir um pouco talvez o perfil da Eneva, que era praticamente 100% ali no mercado regulado, para uma faixa aí de 75, 25, 80, 20 entre mercado regulado e mercado livre, né? Na parte da geração distribuída, a gente semana passada assinou um contrato com a White Martins para fornecer grande parte da energia de Futura para a White Martins. Então, é uma coisa que é uma competência que cresceu muito nos últimos 2 anos dentro da empresa, se preparando para o futuro, né? Consumidores locais do Ceará hoje, eles já conseguem ter uma conta de luz Eneva através de uma empresa incubada na gente, justamente através da diluição do custo com a geração distribuída. Então, você tem no site, você vai lá e simule aqui a sua conta de luz, como existe, né? N
empresas hoje de painel solar, mas a gente vendo isso chegando para o consumidor final, né? E assim, só uma pitada na questão que você comentou antes do transporte, né? Eu acho que uma coisa que a gente também tem uma oportunidade gigantesca nas mãos, dado que a gente, por motivos N, como o professor comentou, a gente tem uma malha rodoviária muito pesada, né? E que onera muito a questão do consumo de óleo diesel e a questão das emissões, é uma oportunidade de um país tão prolífico de recursos naturais, a possibilidade de uma substituição gradual dessa frota a GNL, né? Então, a gente zera a emissão, diminui muito as emissões, né? Então, assim, melhora a eficiência energética e muda um pouco desse cenário. Acho que são outras coisas que deveriam estar englobadas nessa visão de melhorias que a gente tem no cenário elétrico e energético do Brasil. Bom, a gente passou aqui alguns segundos. Eu queria agradecer a presença de vocês, a grande contribuição de vocês nesse painel, e agradecer aí a PUC, o pessoal do ECOA, pelo evento. Então, e agradecer a todos vocês que assistiram a gente, e que a transição energética seja para todos, né? É isso. Exato. Obrigado.